Estamos numa série de mensagens que há uma interrupção nessa noite. Nesse dia, nós vimos ministrando uma série de mensagens, uma vida com propósitos. Mas hoje é dia de Pentecostes. Hoje é dia que remete a um grande momento da cristandade, quando homens que receberam um direcionamento de Jesus, no seu momento de ascender e voltar aos céus, ele olha: fiquem em Jerusalém, aguardem, que vocês serão revestidos de poder. Eles já haviam sido instruídos, eles já haviam sido discipulados, Jesus já havia ensinado a eles, aqueles homens estavam, podemos dizer, preparados. O melhor professor possível e imaginável tinha sido disponibilizado dos céus para construir neles um propósito, um entendimento de que uma obra grandiosa iria startar, iria iniciar. A igreja de Jesus, fundada e fundamentada no evangelho de amor de Jesus, estava ansiosa por nascer e por crescer. Mas, queridos, faltava algo. Conhecimento. Por experimentação, por proximidade, aqueles homens e aquelas mulheres haviam experimentado de proximidade com o Mestre Jesus. Coração queimando, desejosos de pôr para fora, de expansão, de expandir. Esperem, vocês precisam de algo que eu prometi, que o Pai prometeu, e será determinante na vida de vocês: o Consolador amado, o Espírito Santo de Deus precisa empoderar vocês. Por isso que Pentecostes para a igreja é determinante, a história da igreja é determinante. Eu, criado batista tradicional, na nossa igreja nós temos alguns dinossauros, antigos, pastor Toninho, nosso próprio bispo. A nossa origem é uma origem tradicionalista, cessacionalista, não é sensacionalista, é cessacionalista, de cessar. Eu aprendi que a obra do Espírito Santo havia cessado. Eu fui ensinado que o Espírito Santo, nos dias atuais, não fazia como ele fez em Pentecostes. Ele não atuava mais como ele atuou na igreja do primeiro século. Eu aprendi assim. Mas isso não impediu que eu crescesse na fé, que eu me aprimorasse, que eu fosse conduzido pelo Senhor. Não há aqui uma palavra de crítica, é só uma consideração. Mas houve um tempo em que eu fui desconstruído, o meu coração foi desconstruído, o meu entendimento foi desconstruído, sabe? Não foi por teologia, não foi porque alguém veio confrontar teologia por teologia, não, foi por experimentação, foi por buscar, por desejar, por se permitir e com Ele se relacionar. Porque no final de tudo, a síntese de todas as questões que envolvem a obra do Espírito Santo é o quanto eu e você cremos no seu poder, na sua obra, e quanto desejamos. O quanto você deseja conhecer do Espírito Santo. Porque conhecimento por conhecimento, de alguma forma você conhece Deus e seus atributos, de alguma forma, ou porque você estudou, ou porque de alguma forma chegou esse conhecimento, também conhece sobre Jesus, também ouviu de Jesus, mas muitas vezes nós relegamos o Espírito Santo a uma condição terciária, é só o Espírito Santo, não é tão relevante assim, não é tão, parece que a igreja,
foi colocando o Espírito Santo num patamar de distanciamento, como se nem necessário ele fosse. Sabe, você está aqui numa igreja, você podia estar em outros lugares, você poderia ter decidido inclusive ficar na sua casa. Então, se você está aqui, eu quero fazer um raciocínio lógico. Se você está nessa tarde, começo de noite, você decidiu estar numa igreja, é porque algo no seu coração te impulsiona a estar nesse lugar. Há uma busca no seu coração. O momento profético fala de um vazio que só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Pode ser que haja ainda no seu coração um espaço vazio, uma interrogação que ainda não foi respondida. Onde que eu quero chegar? Você provavelmente, intencionalmente, você quer conhecer mais de Deus. Você quer conhecer mais de Cristo Jesus. De alguma forma, você quer ser uma pessoa, um cristão, um crente mais alinhado com a vontade de Deus. Talvez você tenha vindo aqui essa noite porque a ministração dessa série de mensagens fala de propósitos, e você entendeu, opa, eu quero conhecer os propósitos de Deus para a minha vida. E nós continuaremos no próximo domingo. Mas sabe de uma coisa? A sua intencionalidade, o seu desejo, a minha vontade, o meu desejo de ser melhor, de ser mais próximo do Senhor, de cumprir a sua obra, de alguma forma, de alguma maneira, estar inserido no contexto da obra do Senhor. Talvez você sinta um impulsionamento para, de alguma forma, colocar em prática seus dons, que você já os reconhece, que lhe foram entregues pelo Senhor. Talvez haja no seu coração um desejo de ocupar inclusive esse lugar. Ótimo, tomara que haja mesmo, que queime no seu coração ser um pastor, uma pastora. Mas deixa eu te dizer, aqui é o lugar mais fácil que tem. Esse momento da vida pastoral é o mais fácil. Os pastores sabem que é isso. Pregar é o que tem de mais fácil. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte: seja qual for o teu impulsionamento de servir ao Senhor, de viver um evangelho vivo, ativo, se faltar o Espírito Santo na sua vida, você está rodando sem óleo, vai queimar a junta, vai arrebentar o bloco, você vai se arrebentar, fisicamente, emocionalmente, frustração e perda de propósito. Por quê? Porque sem o Espírito Santo de Deus, o ID de Jesus não é possível ser cumprido. Quando o Senhor, nas suas últimas palavras, antes de ascender aos céus, dá direcionamentos para serem o norte do posicionamento da igreja, esperem até que do alto sejais revestidos. Então você precisa entender que o Espírito Santo de Deus, para todos nós, é indispensável. É indispensável para viver em conformidade com o propósito de Deus para a nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós vamos até se esforçar, nós vamos até tentar e externar para uma sociedade que hoje, como nunca, é visual, valoriza a aparência. Então não é difícil, mas sabe, lá na intimidade de cada um de nós, no momento em que você está sozinho com os seus pensamentos, e você mapeia o seu coração, se você não encontrar
a validação do Espírito Santo de Deus, dizendo: é isso aí, você está cada dia mais sensível à minha voz, é isso, eu estou junto com você. Você tem muito que melhorar, mas eu vejo o seu esforço e a sua determinação em se submeter a mim. Aí sim, aí está tudo certo. Se não houver essa testificação, é porque o Espírito Santo ainda não domina. Vivemos de encontros aleatórios. Nós falamos muito sobre intimidade. Nós batemos nessa tecla da necessidade de uma vida de intimidade. Ora, eu tenho vários casais aqui, eu tenho alguns candidatos a casais aqui. Temos alguns aqui que já estão se alinhando. Hoje de manhã já me travaram a minha agenda para novembro. Pastor, dia tal. Glória a Deus. Mais um, né? Mais um que está se alinhando, né, filhão? Glória a Deus pela sua vida. Precisamos do Espírito Santo de Deus. É necessário, é indispensável viver em intimidade. Por quê? Como eu posso dizer: olha, eu conheço aquela mulher, estou com ela há 40 anos, mas não há intimidade entre nós? Que tipo de conhecimento há num relacionamento que não há intimidade? Que tipo de relacionamento você estabelece com as pessoas que você ama, se você não cultiva intimidade? E nós falamos de alto e bom som: eu amo a Deus, eu amo o Evangelho de Jesus, eu amo o Espírito Santo de Deus. Cadê a intimidade? Aonde está a nossa intimidade? Na ministração dessa noite nós vamos chegar num ponto, e eu não quero me antecipar, mas nós estamos com a polaridade do nosso coração invertida. Mas é uma noite especial. Toda a noite de encontro é uma noite especial. Mas eu quero já antecipadamente falar para você, no que se refere à intimidade com o Espírito Santo de Deus, que existe para te ensinar, para te conduzir, para revelar a intimidade do coração de Deus. Não é só para o domingo. E amanhã, segunda-feira, quando você vai para a faculdade, para o seu trabalho, quando você estará em ambientes que não são tão condicionados espiritualmente como esse aqui, como será? Como tem sido? O Espírito Santo, aquele que deseja ter um relacionamento de intimidade, de dominância na nossa vida, eu não deixo ele de lado em determinados momentos da minha vida. Intimidade é isso, é um caminhar constante e perene, até a volta daquele que prometeu que um dia voltará, até a volta daquele que está à destra do Pai, aquele que está preparando a mesa do banquete das bodas do Cordeiro. Até lá, eu e você dependemos do Espírito Santo de Deus para fazer e cumprir o ID de Jesus. Quantos desejam isso? Quantos desejam isso para a sua vida? Quantos manifestam em sinceridade de coração: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, sou eu, fala comigo. Fala conforme Samuel, um garotinho: Senhor, fala, que o teu servo está ouvindo. Quantos ouvidos sensíveis ainda existem nos nossos dias, desejosos de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Ele está falando. A questão é se eu e você estamos ouvindo. O Espírito Santo não abre mão de você. O Espírito é gostoso ouvir isso, porque muitas vezes nós desistimos de coisas, nós
Desistimos de empreitadas. Às vezes, casais que viveram intimidade desistiram um do outro. Acontece. E hoje a gente perdeu até um pouco da determinação, né? Nós desistimos fácil, vivemos uma sociedade tão superficial que a gente desiste das coisas com muita facilidade. Mas é muito bom ouvir que o Espírito Santo não abre mão de você. O Espírito Santo colocou um alvo em você. O Senhor te vê, olha dos altos céus e diz: você é meu, você é meu, você é propriedade exclusiva do Senhor. E saber que o Espírito Santo nos ajuda, contribui nessa jornada maravilhosa rumo à presença da eternidade com Deus, é maravilhoso, porque a caminhada é difícil. Você sabe disso. Você sabe que caminhar em alinhamento com o Senhor, o caminho é estreito. Você aprendeu isso na prática. Se você está vivendo um caminho largo, cuidado. Se você está achando que a vida cristã é um caminho largo e aprazível, cuidado, você pode ter pego o caminho errado. Você pode estar no caminho errado. Por isso que nós usamos o termo conversão. Fulano se converteu a Cristo. Ele estava por um caminho e ele mudou. Ele converteu o seu caminho. O caminho que conduz à salvação, ele é apertado. A porta é estreita. Quem nos ajuda nessa caminhada? Quando 2 discípulos descendo no caminho de Emaús, Cristo Jesus se apresenta a eles e os ensina toda a revelação da palavra. Ali Jesus estava mostrando o que o Espírito Santo iria fazer, revelar na palavra as verdades que apontavam para Cristo. Por isso que é indispensável o Espírito Santo na nossa vida, porque se eu pegar a Bíblia para ler, e você pode pegar a Bíblia para ler, e vamos ler, se o Espírito Santo não estiver trazendo a revelação, será conhecimento, será intelectualidade. Jesus estava mostrando nas Escrituras tudo aquilo que era necessário para eles entenderem a obra de salvação de Cristo Jesus. O Espírito Santo está disponível para mim e para você, para nos ajudar nessa caminhada. Eu quero falar sobre Moisés. Eu não vou ler o texto, porque ele é longo, mas se você conhece razoavelmente a Bíblia, você sabe que um dia Moisés estava no deserto e ele vê uma sarça, um arbusto que queimava, mas não se consumia. Era a presença de Deus manifesta naquele momento. E ele se aproxima, porque ele queria entender o que estava acontecendo. E Deus começa a conversar com Moisés e a revelar a Moisés que usaria Moisés para uma obra mediana, irrelevante. Mais de 2 milhões de pessoas que viviam um cativeiro, escravizados 430 anos no Egito, um faraó dominante, mão de ferro. Moisés, vou usar você para libertar o meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Deus poderia ter feito o que fez sem a presença de Moisés. Deus poderia ter mandado as pragas, Deus poderia ter aniquilado o Egito, e de repente o Israel acordaria de manhã e falou: acabou, morreu todo mundo. O que aconteceu? Deus fez isso, né? Uma vez, o exército de Senecarib cercando Samaria, 180 mil homens morreram, amanheceram mortos. Deus podia fazer, Deus pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que é maravilhoso?
Deus quer usar você. Deus quer usar cada um de nós na sua obra. Então, entenda que é um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio saber que Deus te conhece e chama você para compor uma obra de alcance mundial, para que outras pessoas tenham um encontro com Cristo. Então Moisés, o Senhor fala com Moisés: Moisés, é contigo. Senhor, que é isso? Eles não vão reconhecer que o Senhor falou comigo. Como é que eu vou provar que o Senhor falou comigo? E começa aqui um diálogo da humanidade contra a revelação da divindade. Moisés queria comprovações lógicas. Tá bom, Moisés, o que você tem na mão? Uma vara, joga no chão, vira uma cobra, pega no rabo, vira uma vara de novo, põe a mão no peito, tira a mão, leproso, bota a mão no peito, mão sã, curado. Senhor, não dá não, muito desafio para mim, eu nem falar sei, sou pesado de língua, não sou articulado, não fiz curso de oratória, tenho medo de falar em público, né, Paulinho? Está quebrado em nome de Jesus, viu? O sol está aí, né, filhão? O sol está aí, né? Vamos quebrar toda essa ansiedade. E ele firma as suas convicções nas suas impossibilidades. Não dá, Senhor. Não dá, eu não tenho isso tudo que o Senhor está olhando para mim. Se identifica? Porque você, como eu, olha os desafios, a perspectiva real de um chamado, e fala: eu não, acha, que é isso? Se há 4 anos atrás, pouco mais do que isso, alguém viesse para mim e falasse, as primeiras vezes que eu entrei nessa igreja, um dia você vai ser pastor aqui. Fala, cara, estou indo até embora, só por causa dessa palavra. Não havia a menor perspectiva no meu coração. Primeiro porque eu não estava sensível à voz do Espírito Santo de Deus, não era concebível. Mas o que Deus fez na minha vida, não é porque Ele me ama mais do que ama você, não. Há um chamado para todos nós. Eu não consigo discernir. Alguns já estão, né? Pastor Lucas Modesto, hoje chegou a vida dele a unção pastoral, mas ele já era pastor antes do óleo ser derramado sobre a sua cabeça. O óleo que vai ser derramado na sua cabeça virá a partir daquilo que você já é, não daquilo que você será. Mas creia, há um chamado para você. Então vamos lá, vamos voltar para Moisés. Senhor, eu sou pesado de língua. Tá bom, Moisés. Eu fico maravilhado como que Deus é um Deus amoroso, né? Porque Ele abre a perspectiva de nós negociarmos com Ele. Moisés fez isso, Abraão fez isso. Quando Deus fala: vou destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, o Senhor vai destruir uma cidade? Se tiver 50 lá, o Senhor vai fazer isso? Tá bom, Abraão. Se tiver 50 eu não destruo. Senhor, mas se tiver só 40? Tá bom, Abraão, pelo amor aos 40 não. E ele foi negociando com Deus. Ele parou em 10. Ele parou porque ele quis parar. E não foi achado 10 justos naquela cidade. E por conta da limitação que Moisés estabelece para ele, Deus fala: tá, ok, então vamos fazer o seguinte. Você não tem um irmão chamado Arão? Então eu vou falar com você, você fala com Arão, e Arão fala com o faraó e fala com o povo. Então eu quero chegar num ponto aqui. Qual é a sua desculpa? Qual tem sido a sua desculpa para o Espírito Santo de Deus, que tem falado no seu coração de um chamado que o Senhor estabeleceu? Porque tem coisas que às vezes a gente fica olhando para um contexto. Por que eu estou
habilitado para isso? Por que eu tenho essa capacidade? Por que esse dom existe na minha vida? Então a gente fica olhando, mapeando o que somos, como estamos, da forma como fomos construídos, mas nos esquecemos de ouvir o que Deus quer fazer com esse conjunto de situações que nos envolve, que é a composição de cada um de nós. Olha, a maravilha da obra do Senhor é saber que Ele não desperdiçará nenhum dos dons derramados sobre sua vida. Na verdade, Ele quer juntar tudo o que somos, todo o conjunto da nossa individualidade, na unidade do Espírito Santo, consolidada pelo sangue de Jesus, que nos une em laços fraternos, indissolúveis, e dizer: vão como igreja em unidade e façam a obra, porque não dá para fazer a obra sozinho. Imagina que não tivesse nenhum dos ministérios aqui disponíveis, ministérios que são tão valorosos, que contribuem com tanta relevância. E já que eu falei de ministérios, da Conexão, a Ser Café, Ilha, qualquer ambiente que você vê, que tem gente servindo, se não estiver empoderado pelo Espírito Santo de Deus, numa convicção determinante de que o Senhor te chamou para esse momento na sua vida, para cumprir essa obra, daqui a pouco você está saindo, você vai estar cansado, você vai estar exaurido, seja onde for. Se o Espírito Santo não estiver nos empoderando, vamos fraquejar. Mas eu volto à pergunta: qual é a sua desculpa? Eu tenho aqui um rol, não encerra, é impossível, nós poderíamos passar a noite inteira aqui, levantando as desculpas, as impossibilidades que nós mesmos, as limitações que nós mesmos estabelecemos com o Senhor, porque foi o que Moisés fez. Senhor, não tem autoridade. Como que eles vão reconhecer? A autoridade sou eu, é comigo, você vai falar em meu nome. Senhor, a minha língua é pesada. Deus não podia ter curado a dificuldade da fala de Moisés? Claro que podia, claro que podia. Não, Moisés, é do jeitinho que você é, você vai ser usado do jeitinho que você é. Deus só não usa os nossos pecados, Deus só não usa a nossa carnalidade. Agora, porque você é mais alto, mais baixo, porque você é corintiano, palmeirense, santista, isso para Deus, acho que corintiano não, né? Acho que corintiano está nesse rol, né? Não, doutor Rodrigo, não está. Essas limitações, né, que nós estabelecemos, para Deus, eu não me encaixo nessa visão, eu não sou chamado para isso. Chamado para quê, filho? Você é chamado para ser servo. Você é chamado para ser servo. Se vai ser aqui no púlpito, se vai ser na conexão, se vai ser na excelência, se vai ser na adoração, você é chamado para ser servo. Já falei e vou repetir: quanto mais projeção, mais você serve, porque quem quer ser o maior, tem que ser antes de tudo servo. Nenhum óleo derramado para consolidar uma unção na sua vida elimina a necessidade de você cingir-se, pegar uma toalha e ir lavar os pés dos seus irmãos, viu? Seu chamado, nosso chamado, antes de tudo, é para ser servo. Eu sou apenas um membro frequentador. Para ser um líder, alguém usado por Deus, precisa de algo especial, precisa de um pozinho de pirlim-pim-pim, precisa de um chamado especial, precisa de um arauto celestial, trombetas tocando, para que você entenda: eu fui escolhido, eu fui chamado, uma luz brilhou no meu quarto. Sabe como que Deus fala conosco na maioria das vezes? Na sua palavra e no silêncio do nosso coração, no nosso secreto, né? Naamã queria isso.
Naamã, quando procura o profeta, ele achava que o profeta iria erguer as mãos para os céus, iria tocar trombeta, iria invocar e chamar a cura sobre a lepra daquele general. Nem lá foi. Mandou Geazi, vai lá e manda ele tomar banho 7 vezes, não é uma vez só não, 7 vezes no Jordão. Vamos baixar nossa bola, né? Humildade é indispensável. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Esse negócio os humilhados serão exaltados. Não. A exaltação é do Senhor. Como Ele vai fazer, a forma como Ele vai fazer, eu posso desconstruir uma expectativa na sua vida, né? Não vai ser com banda marcial, não vai ser com salva de tiros e publicidade, não vai ser, né? Todos os homens que o Senhor chama, Ele chama para uma obra de humildade. Mas vamos seguir. Eu não sei falar, eu sou tímido, eu gostaria tanto de ser um líder, mas o pastor nem sabe que eu existo. Eu não sou reconhecido pelo pastor. Lugar de ser reconhecido é no IML, tá? E quem tem que te reconhecer não é o pastor. Não bota na minha conta não. Bota na minha conta não bota nem na conta dos líderes de ministério. Quem te chamou, quem foi? Porque se você tem uma convicção, fui chamado pelo pastor, está errado. Fui chamado pelo líder no ministério tal, está errado. Você tem que ter a convicção de que teu chamado, seja para onde for, é do Senhor. E o seu primeiro chamado, independente de você estar inserido ou não em ministério, você é chamado para ser um adorador. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então você pode até não estar servindo em ministério, isso é secundário. O teu chamado, o nosso chamado primordial é para exaltar a glória de Deus, é para refletir através da nossa vida, daquilo que somos, daquilo que transmitimos, a face de Cristo para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado. O resto, servir ou não servir, é secundário. Obviamente, por gratidão, porque somos gratos à obra do Senhor na nossa vida, nós desejamos servir. Quem já fez o face a face aqui? Quem já fez o face a face? Quem já trabalhou no face a face? Quem já trabalhou no face a face? Se você não trabalhou no face a face ainda, você está perdendo. Porque trabalhar, se você achou que o face a face foi bom, porque o meu face a face virou uma chave na minha vida, mas não se compara a trabalhar no face a face. Servir num face a face, a única motivação que existe é a gratidão. Sou grato porque o Senhor me alcançou, o Espírito Santo transformou a minha vida naquele encontro. Então eu quero que outros homens experimentem, outras mulheres experimentem isso. A propósito, final do mês, essa igreja deve se transformar só num Strong Brothers, né? Porque o que vai de mulher fazer o face a face, trabalhar no face a face de mulheres. Mulher, se você não vai no face a face do final do mês, por misericórdia, venha. Porque senão vai ficar insalubre esse ambiente aqui. Porque só tem mais de 30 mulheres indo trabalhar e passar pelo face a face. Vai ser uma festa, hein? Não perca a entrada do face a face. Vamos voltar aqui. Bom, tem um hall de desculpas. Você tem a sua, ou as suas, assim como eu tive as minhas. Eu tive as minhas. Eu já fui um homem de desculpas. Eu já fui um homem que o Senhor me deu um apontamento, me apresentou uma perspectiva. Eu falei, não, eu prefiro esse ambiente aqui, Senhor. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Hoje eu tenho consciência de que eu retardei o chamado do Senhor na minha vida por muitos anos. Somente quando eu, como eu disse, inverti a polaridade do meu coração, Deus mudou a minha vida, reconfigurou a minha vida. Aquilo que eu estabeleci como valor pessoal, o Senhor
permitiu aquilo na minha vida por muitos anos. Mas no final ele tinha algo diferente para mim, que é esse tempo na minha vida. A polaridade precisou invertida. O Espírito Santo não está à procura de pessoas capazes, mas de corações totalmente comprometidos com Ele. Não tem a ver com capacidade, não tem a ver com formação acadêmica. Os dons que o Espírito Santo derrama sobre a igreja não é para evidência pessoal, é para a obra do reino. Os dons que são distintos na vida de cada um são para quê? Para evidenciar que você é um profeta ou flui no profético, que você é adorador, que você flui na adoração, ou é para que aquilo que o Espírito Santo derramou sobre minha vida, juntando, porque eu já falei aqui, queridos, se tem algo que eu gostaria, o Senhor sabe do meu coração, eu gostaria muito de ser um pastor musical. Eu vibro com aqueles pastores que estão ministrando, e de repente tem alguém no teclado, ou ele mesmo é instrumental, né? E ele encaixa no meio da ministração uma adoração. Eu acho isso o máximo. Deus não permitiu na minha vida. A minha voz nem eu suporto a minha voz. É que eu adoro o Senhor. Eu abro a minha voz para cantar, para adorar o Senhor, e Ele tem misericórdia de mim. Mas tem gente aqui, tem a Anne, tem o ministro, o pastor Lucas, né? Tem uma galera aí, tem a Bia, né? Um adolescente, tem a Betânia, uma garotinha. São musicais, tem gente chegando aí. Então, eu não tenho esse dom, mas você tem. E quando a gente se junta, você é intercessor, você serve em amor, você recepciona as pessoas. Você está entendendo que a conjunção desses dons promovem o reino? Então não tem a ver com capacidade, tem a ver com comprometimento. Se você está servindo, mas não está comprometido, eu já sei o que vai acontecer, porque eu administro isso constantemente. Ah, pastor, não dá mais. E aí tem gente que ainda vem falar que orou, né? Eu orei e Deus falou para eu parar. Tá bom. Se Deus falou com você, quem sou eu para questionar Deus? Quem sou eu? Se eu tivesse essa ousadia, Senhor, é verdade mesmo, Senhor? O Senhor falou para ela parar? Porque Deus, às vezes, a gente olha e fala, mas eu não estou entendendo Deus. Ora manda fazer, ora manda desfazer, sabe? Isso é a infantilidade espiritual. Não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com a sua intencionalidade, com o seu comprometimento. O Espírito Santo quer revelar a glória e o poder de Deus através da sua vida. Então não tem a ver com a sua projeção, não tem a ver com aquilo que a sociedade vai ver através de você. Como eu disse, cada um de nós, ao servir ao Senhor, ao querer ter uma vida de intimidade com Cristo, não busca uma ribalta, não busca um lugar de projeção, não busca luzes que trazem foco sobre Ele. Tem momentos que isso é inevitável. Estar aqui é inevitável ter essa projeção. Eu estou dando visibilidade. As pessoas na internet poderão ver essa mensagem em outro momento, mas elas não podem ouvir o pastor Renato. A minha oração sempre é: Espírito Santo, sejam as tuas palavras. Eu estudo, eu sou um grande estudioso, eu procuro acrescentar algo que possa ser útil para o Espírito Santo de Deus. Mas se não for, que não venha, que não seja manifesto, que não venha as palavras e o raciocínio não venha. Nós já tivemos cultos aqui em que praticamente só adoramos, enfatizamos a adoração, e o Espírito Santo testificou e se manifestou. O nosso Senhor
Somente a Ele é toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor, toda a força. Então não tem a ver com aquilo que muitas vezes a vaidade do homem, porque nós vivemos uma sociedade hoje de publicidade, né? Nós vivemos uma sociedade hoje em que as pessoas se aprazeiam, têm prazer de computar a visibilidade que deram para a sua própria vida. Eu tenho tantos mil seguidores, nossa, eu fiz esse post e deu tantos mil likes. Isso quer dizer o quê? Eu fico imaginando se o apóstolo Paulo vivesse em nossos dias, certamente ele iria ter uma rede social. Ora, a ferramenta de expansão do reino não pode ser desprezada, porque o que ele tinha na mão era o quê? Papel e caneta, ok? Ele tinha papel e caneta, ele escreveu cartas sobre cartas, para quê? Para a expansão do reino. Então, você que gosta das mídias sociais, reconfigura a sua mente, passa por uma metanoia, muda a sua mente, muda a sua cosmovisão, usa a tecnologia dos dias atuais para influenciar vidas, para que elas sejam alcançadas pelo poder redentor do nome de Jesus. Suas desculpas, minhas desculpas, nossas desculpas, e eu quero declarar profeticamente que as suas desculpas, as desculpas que você estabeleceu como limitadoras do agir do Espírito Santo na sua vida, estão sendo quebradas, desconstruídas hoje, pelo poder do nome de Jesus. Você vai sair daqui com a pulga atrás da orelha, se eu posso usar um linguajar inteligível. Vai surgir a partir de hoje uma inconformidade, algo que vai te incomodar. É o Espírito Santo aguçando em você a sensibilidade de um chamado. As suas desculpas não têm relevância ante o chamado do Senhor. Mais de 2 milhões de pessoas há 430 anos escravizadas. Moisés deu todas as desculpas que ele lembrou de dar. Eram plausíveis? Eram plausíveis. Ele tinha insegurança. Quem não tem? Se você um dia tiver a oportunidade de subir aqui para ministrar, e aos pés daquela escada se sentir autoconfiante, não suba. Não suba. Mas se ali tua boca estiver seca, teu coração acelerado, tão somente foi Espírito Santo, é contigo, não é comigo. Aí você pode subir, porque se você subir na autoconfiança, você provavelmente vai descer humilhado. Então, as suas desculpas, as desculpas de Moisés, foram todas desconstruídas, porque a obra era grande. Então nessa noite Deus está falando: olha, chega, já deu. Eu sei que você tem uma família, tem filhos pequenos, eu sei que você tem um emprego que demanda um tempo maior, um envolvimento, você é um empreendedor, você está focado nos seus empreendimentos, eu sei que você está estudando, que você tem... Gente, há algo que Deus não conheça sobre você? Existe mesmo algo sobre você que Deus desconheça? Agora, dizer que, olha, Senhor, todas esse conjunto de circunstâncias são impeditivos, não dá agora, Senhor, vamos deixar para outro momento. Eu estou falando em lugar de causa, tá? Esse é meu lugar de fala. Eu fiz isso, Senhor, não é para esse tempo, Senhor, eu não quero, não, estou bem aqui, isso aqui está legal, está satisfatório. Quando eu e minha esposa, em unidade, falamos: Senhor, seja feita a tua vontade, entendemos que há um chamado. Precisou o coração da minha esposa entender que esse era o chamado
para nós. Aí Deus fez. E a primeira coisa que Ele fez, Ele pegou aquilo que era relevante na minha vida, aquilo que eu tinha dito lá no passado: Senhor, isso aqui é melhor, isso aqui é prioridade, isso aqui me dá estabilidade. Deus foi misericordioso, permitiu. Eu fiquei 22 anos nesse lugar. Quando o meu coração mudou a polaridade: Senhor, não é mais isso aqui, é a tua vontade. Primeira coisa que aconteceu: você vai perder isso aqui. Sabe o que aconteceu? Paz no meu coração, alegria. Meu chefe me liga numa videoconferência: hoje é seu último dia de trabalho na empresa. Oh, cara, muito obrigado. Ele ficou olhando assim: não, deixa eu te explicar, estamos desligando você. Falei: deixa eu te explicar, eu explicar para você. O que você está trazendo para mim é a resposta de Deus das minhas orações. Muito obrigado, estou em paz, louvo e glorifico a Deus. E é isso. Quais são as suas desculpas? Quais são as suas desculpas? Que Deus está, sabe, Deus está querendo te desconstruir. O Espírito Santo está querendo desconstruir isso para você, para que você, como aconteceu com Moisés, experimente algo gigantesco. Vai ser totalmente diferente, mas creia, exponencialmente melhor, porque a vontade de Deus é diferente da sua e da minha. Mas a vontade de Deus, como você já aprendeu comigo, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É somente isso. Suas desculpas para não cumprir seu chamado revelam sua falta de fé. Quando eu dou desculpas: Senhor, não dá, Senhor, eu não consigo, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor está errado. Senhor, o Senhor escolheu a pessoa errada. Não. O Senhor se distraiu e é outro, não sou eu. Para isso, não. É verdade? É verdade que Deus se enganou com você? É verdade que Deus não está chamando você para algo grandioso? E eu não estou falando aqui de servir, não, viu? Eu estou falando aqui de intimidade. Eu estou aqui falando para que você permita conhecer Deus num nível de intimidade transformador. Não quer dizer que você vai perder o seu emprego, que Deus vai tirar você daqui, vai mandar você para outro país. Ele vai falar contigo, Ele vai revelar para você. Se você assim desejar, o que Ele trouxer para a sua vida será o melhor. Moisés encarou um perrengue, encarou um faraó, coração duro, depois encarou deserto, e um povo obstinado, um povo rebelde, tão rebelde que um dia ele se irou e fez diferente do que Deus mandou ele fazer, e ele perdeu a bênção de entrar na terra prometida. Mas foi tremendamente usado por Deus. O Espírito Santo encherá a sua vida com poder para que a vontade dele seja realizada. Não tem a ver com a minha vontade, tem a ver com a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor, cumprir a vontade do Senhor, sem o Espírito Santo de Deus, não dá. Você vai se exaurir, você vai se desgastar, você vai se acabar. Mas se você azeitonar, lubrificar a sua vida com o Espírito Santo de Deus, cumprir-se-á na sua vida a promessa de Jesus: fardo suave, jugo de leveza. Fardo suave. Lança sobre o Senhor as suas ansiedades. Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração. Experimenta a realidade que Cristo traz para a sua vida. Não quer dizer que é desprovido de lutas. Você sabe que tem lutas. Mas quem vai caminhar contigo? O Espírito Santo de Deus. Quem empoderou a igreja do primeiro século? Quem condicionou Paulo nos seus relatos
que diz quantos açoites já havia tomado, quantas vezes em prisões, quantas vezes passando fome, frio, naufrágio. Quantos de nós, na primeiro perrengue, teriam desistido? Mas com o Espírito Santo, venha o que vier, continuamos a nossa jornada. É que a gente precisa endurecer o couro. Os cristãos do primeiro século perdiam a vida, perdiam bens, por amor a Cristo, se alegravam quando eram açoitados ou quando eram conduzidos para as arenas para serem sacrificados. E hoje aqui, se o pastor não te cumprimenta no teu aniversário, o pastor não me ama, o pastor esqueceu de mim, vou sair dessa igreja, essa igreja é só amor e cuidado no nome. Engrossa o teu couro, porque tem coisa, muitas vezes, muito mais difícil para você experimentar, do que essa superficialidade emocional, que muitas vezes nos condiciona a essa reatividade humana, sensibilidade. O crente tem que ser casco duro, porque a perseguição vem dentro de casa, vem no trabalho, né? Então, o Espírito Santo já chamou outros para te ajudar. Quem já ajudou Moisés? Não foi Arão? Mas quem estava preparando esse momento? Deus. Tá bom, Moisés, eu entendo, não vou te curar, mas Arão, teu irmão, vai falar. E olha como é que Deus faz: quebra a negatividade de Moisés, desconstrói as suas desculpas, mas fala com Arão: vaza, vai para o meio do deserto, vai lá, porque você vai encontrar com Moisés, eu vou juntar vocês dois e vai dar uma liga legal. Como eu disse, eu preciso de pessoas nessa caminhada cristã, e sou muito grato a Deus pelos colaboradores que Ele tem colocado no meu ministério que na verdade pertence ao Senhor. Esse lugar não é meu, esse lugar pertence ao Senhor. Estou aqui de passagem, mas enquanto estou aqui, o Senhor tem levantado homens e mulheres jovens que têm colaborado para a obra do Senhor. Não se preocupe não, você não vai estar sozinho. Na verdade, você não pode decidir estar sozinho. Você não vai conseguir fazer nada achando que você consegue fazer sozinho. Nós temos ensinado que a expansão passa pela formação de líderes. Cada ministério aqui tem um impulsionamento, formar novos líderes. Os líderes precisam formar novos líderes. Por isso Ele planejou a igreja, por isso Ele derramou os dons sobre a igreja, por isso Ele nos chama para uma aliança de unidade. Não realizamos a obra de Deus sozinhos, e não há poder nenhum no isolamento. Não acredito em ministério isolado. Pessoas que andam sozinhas não são parecidas com Jesus. O exemplo de Jesus chama 12 improváveis, inclusive um que o traiu. Isso é expandido para mais homens, mais mulheres, porque a Bíblia fala que haviam mulheres que financiavam o ministério de Jesus. A expansão estava sendo algo concreto. Então eu não aprendi com Jesus, e você não vai fazer diferente. Você vai se conectar às pessoas. Você vai amanhã ligar para 2, 3 pessoas, mandar mensagem, falar: olha, cara, vai para a igreja, volta para Jesus. Se você trouxer para cá, glória a Deus. Mas se você levar para outro ministério, que ele se conecte e sirva ao Senhor, glória a Deus da mesma forma. Mas você tem esse chamado de conectar-se com pessoas que vão contribuir, quando forem alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus, na expansão desse reino. Quantos estão aí fora do Evangelho? O percentual de desigrejados, né? Esse é um termo novo, mas pessoas que simplesmente abandonaram a fé, esfriaram, se decepcionaram, se magoaram com circunstâncias e simplesmente estão aí fora da comunhão do corpo de Cristo. De repente você conhece alguém
Liga para ele, manda uma mensagem para ele, marca um café. Olha, Jesus mantém ainda sobre sua vida o mesmo chamado do Senhor ainda existe sobre sua vida. Volta para a presença, volta para a comunhão, seja bênção. Para concluirmos, a promessa de Jesus é somente para aqueles que não recusaram a oferta feita por Ele. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você tem no coração um chamado. Todos somos chamados. Deus não tem filhos preferidos. Deus não faz acepção de pessoas. Todos somos chamados. Chamados para adorá-lo, chamados para viver um padrão celestial de uma vida que transforma ambientes e que transforma as nações, que alcança as nações. Somos chamados para discipular as nações. Então agora, nesse dia, nessa noite, é uma noite de quebra de paradigmas. As desculpas caem por terra. O chamado existe. A voz audível do Espírito Santo queima no seu coração. Quantos vão obedecer? Quantos estão dispostos? Fiquem em pé. Eu quero apelar para a sua vida, apelar agora para, como eu disse no começo, para aqueles que querem restaurar na sua vida o altar de adoração, o altar onde o Espírito Santo queima e voltará a queimar na sua vida. O teu altar, o teu coração pode estar magoado, o altar da sua vida pode estar comprometido por um sentimento de mágoa, de dor, distanciamento. O altar da sua vida pode estar fragilizado por uma série de situações. Mas se você quer restaurar o altar de adoração na sua vida, dizendo: Espírito Santo de Deus, eu quero reconstruir esse altar de intimidade, eu quero reconstruir esse altar de adoração, para que o fogo do Espírito volte a queimar no meu coração. Se essa é a sua realidade, venha até aqui à frente, eu quero orar por você. Se você quer na sua vida experimentar algo novo do Espírito Santo de Deus, numa reconstrução de um altar que foi quebrado por N circunstâncias, não tenha medo, não tenha acanhamento. Hoje é uma noite de quebra de paradigmas. Hoje é a noite que as desculpas estão sendo invalidadas. Hoje é uma noite de transformação, de rendição. Você entendeu que sem o Espírito Santo não dá para fazer o ID, não dá para cumprir o ID de Jesus. E você sabe que você é chamado para, em obediência, transformar ambientes, ser sal da terra e luz do mundo. Mas se o Espírito Santo ainda não se derramou na sua vida, se o Espírito Santo ainda não habita no seu coração numa plenitude, vem à frente, eu quero orar por você. Eu quero que você seja cheio, que o Espírito Santo domine sobre sua vida. Eu quero declarar sobre sua vida uma unção no Espírito que há de transbordar. Eu quero declarar sobre sua vida que o Espírito Santo de Deus vai tomar você, vai empoderar você. Você será cheio,
foi desconstruída. Não há mais desculpas para você ouvir a voz do Espírito Santo num chamado para uma intimidade. Quantos querem na sua vida ser revestidos pelo Espírito Santo? Quantos querem a plenitude, ser cheios? Quantos querem viver na dependência? Quantos querem um lugar de intimidade total com o Espírito Santo de Deus? O que Ele quer fazer na sua vida é uma obra de plenitude. Ele quer dominar, Ele quer invadir, Ele quer transbordar na sua vida, mas você precisa abrir o seu coração. Ele não vai entrar na sua vida, Ele não vai estabelecer um relacionamento com você se você não desejar. Se você não quiser, Ele não vem. Mas se você quiser, Ele vem. Ele vem te visitar, Ele vem derramar sobre você uma unção poderosa. O meu coração está queimando. Deixa o coração queimar. Deixa o teu coração queimar. Deixa o teu coração queimar. É uma noite de altares reconstruídos. É uma noite de altares que foram purificados. E o fogo do Espírito está queimando neste lugar. Deixa queimar. Deixa queimar. O meu coração está queimando forte. Quero ver o teu poder. Há uma visitação nessa noite. Há uma visitação nessa noite. Porque eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer um último apelo para aqueles que querem uma oração de cura. Quantos querem? Quantos necessitam? Especificamente por cura. Nós vamos orar agora por cura. Cura física. Seja para você ou para alguém que você ama, que não está aqui. Rapidamente vem aqui que eu quero orar por você. E já vamos encerrar. Oração por cura. Mais alguém? Tanto por você como por alguém que você ama. Nós estamos com vários irmãos enfermos, várias pessoas incapacitadas, muitos gripados, muitos vivendo o desconforto físico. Mas eu creio no poder do nome de Jesus. Eu creio no poder do Espírito Santo, que libera uma unção de cura nessa noite, nesse lugar. Recebe a oração de cura. Pai, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, vem com uma unção de cura sobre essas vidas. Pai, em nome de Jesus, toda a aflição, todo desconforto físico, Senhor Deus, toda situação que está incapacitando ou fragilizando os nossos queridos. Quantas pessoas estão adoentadas nos seus lares, alguns estão internados. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos no poder da cura, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Então nós clamamos com fé no coração, acreditando que ainda hoje, nesses dias, o Teu Espírito exerce e realiza as mesmas obras. Cura as nações, cura as vidas, Senhor, em nome de Jesus. Reverte todo o diagnóstico, Pai, em nome de Jesus. Opera um milagre na vida daqueles que estão desesperançados com diagnósticos, ó Deus, ruins, diagnósticos que estão trazendo incerteza, que estão trazendo intranquilidade. Senhor, opera nessa noite uma transformação, um milagre de cura na vida desses que com fé declaram que acreditam no poder do nome de Jesus. Assim eu oro, glorificando, exaltando o Teu santo